tarde, galera. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje a gente vai dar continuidade a nosso assunto, né? Nossa parte de reflexão em espelhos, que a gente já vem falando há algumas semanas. Falamos aí sobre feixe de luz, propagação da luz, a diferença entre a luz ser uma partícula e a luz ser uma onda, de como ela se comporta em cada uma das situações, beleza? E hoje a gente vai dar entrada também no assunto e fazer algumas questões sobre espelhos planos. A gente já começou a falar na semana passada, falamos aí sobre a reflexão, que tem que ser na superfície plana, polida, com alto poder de reflexão, não literalmente ser um espelho, né? A gente viu que um espelho é formado quando você tem aquela parte de um líquido de alumínio derrubado sobre um metal, com a forma de se cristalizar, né? Mas não necessariamente só isso é um espelho plano. As margens também de um lago, por exemplo, é considerado um espelho plano. Uma superfície metálica, como aqueles balcões de confeitaria, né, de cozinha industrial, é também considerado aí um espelho plano, certo? Quando você consegue se enxergar perfeitamente. Então, para ser um espelho plano, tem que ser uma superfície plana, olha como o nome está dizendo, polida, com alto poder de reflexão, certo? Onde você consiga enxergar facilmente a imagem formada. Como você tem aí um poder de reflexão muito alto, a reflexão é sempre regular, tá? É sempre uma reflexão limpa, onde você consegue identificar claramente os pontos e os tamanhos realizados ali. Hoje a gente vai entender o movimento de um espelho plano. A gente vai ver que o espelho ele consegue se mover em relação à imagem. A gente vai ver que o espelho ele consegue mover-se apenas e também ver que o espelho ele consegue rotacionar. Então, são os três movimentos previstos por um espelho plano: movimento da imagem, movimento do próprio espelho e a rotação do espelho. Claro, a gente vai fazer algumas questõezinhas, tá bom? A gente precisa dessa prática, dessa resolução de questões para que vocês peguem intimidade com o assunto, porque as questões vão ser cobradas em uma determinada prova no futuro próximo. Então a gente vai já dar continuidade a esse assunto realizando algumas questões. Bacana? Então vamos adiante aí, que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Olha aí, como é o nosso roteiro de aula hoje. A gente vai ter como objetivo de conhecimento a reflexão em espelhos planos. A gente precisa entender como é que vai funcionar essa reflexão, os movimentos de um espelho plano, todas as características aí, simetria, né? Toda aquela parte que a gente vê esse movimento dentro de um sistema. Objetivo: compreender formação de imagens e pontos de objetos extensos no espelho plano. Lembrando aí, quando você tem um objeto extenso e um objeto pontual, o objeto extenso é que tem um tamanho considerável, tá bom? O tamanho desprezível aí é para o objeto pontiforme, né? Você tem um objeto que não representa, as dimensões dele não são importantes para o nosso tipo de assunto. Analisar a relação entre distância que um espelho plano translada, quando ele fala de transladar, um translado, quando você pega um ônibus, você está em movimento, né? Quando o espelho translada, e o correspondente deslocamento da imagem de um ponto objetivo fixo, não um objeto fixo ali. Compreender a relação entre velocidade de translação e rotação de um espelho plano também é um dos focos da nossa área. Claro, da teoria à prática, a gente vai passar por algumas questõezinhas para que a gente possa tentar resolver essas questões, ok? Então vamos lá. Revisando um pouquinho do que a gente já viu na semana passada, a gente chega na definição de um espelho plano. Um espelho plano é aquele em que a superfície refletora é totalmente plana, né? Tem uma parte perfeitamente plana dentro desse meu sistema. Como ele é totalmente plano, ou seja, ele é retilíneo. Lembra que esse espelho aqui, ó, espelho plano, ele vai ter uma borda completamente retilínea. Isso faz com que ele seja considerado um espelho perfeitamente plano. Bacana? Os espelhos planos têm têm utilidades bastante diversificadas. Desde as domésticas, que a gente usa no dia a dia, né? Você se arrumar, você usar como algum ponto de aquecimento dentro da sua empresa, dentro da sua casa. Você percebe também que lojas ou empresas que têm paredes espelhadas dão a sensação de serem maiores. Isso é a característica aí do espelho plano, tá bom?
e como componentes de sofisticados instrumentos ópticos. Aí você tem microscópio, você tem telescópio, você tem feixe de luz laser, mas a gente já falou lá naqueles casos de cirurgia de reparação óptica, a gente já viu que isso também é utilizado. Então, você tem que entender que ele tem várias habilidades, né? Como você tem aqui aquela situação, ok? As principais propriedades de um espelho plano são a simetria entre os pontos objeto e imagem, e que a maior parte da reflexão acontece regular. Ele falou que a maior parte da reflexão que acontece é regular. Salvo em instrumentos ópticos, toda a reflexão é apenas regular, tá bom? Então, para a gente que não vai estudar uma parte mais aprofundada desse assunto, que não vai para a parte realmente detalhista, aquela parte que nem é cobrada em questões de vestibular, só ensino superior, a gente vai dizer que toda reflexão no espelho plano é regular, beleza? Então, vai a gente fazer essa análise aí. Você que vai cursar física, que sonha em fazer uma graduação em física, fazer um ensino superior em física, você vai entender que não é bem assim, não é sempre regular. Mas isso é uma outra conversa que a gente vai deixar bem para mais tarde, beleza? Então, o que a gente tem aqui na figura? A gente tem um espelho plano, onde ele vai sofrer uma incidência de raios. Olha aí, raio A chega batendo naquele meu espelho. Aquele espelho vai refletir, porque é uma característica de espelho plano, através de um ponto, aonde eu gero quem? A minha reta normal, né, que seria esse plano aí tracejado em relação àquele ponto de contato, e depois ele reflete em um raio C, ó, voltando a se propagar no meio de origem, o que respeita a primeira e a segunda lei da reflexão, ok? Salvo a característica do espelho plano. Qual é a principal característica do espelho plano? Relação aos ângulos. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso é uma característica base de espelho plano, ok? Então, você tem essa igualdade entre os ângulos dentro daquele meu sistema. Então, espelho plano reflete a luz de volta ao seu plano original, torna elas coplanares, né? Primeira lei da reflexão. Você tem a igualdade entre os ângulos. O ângulo de incidência, o ângulo que o raio chega, é igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo que o raio sai. Então, sempre lembrar dessas duas situações aí, ok? Construção de imagens no espelho plano. Para se determinar a imagem de um espelho plano, basta imaginarmos que o observador vê um objeto que parece estar atrás do espelho. Como você, quando olha para um espelho, né? Você olha para o espelho e você tem a sensação de estar vendo uma outra pessoa. Claro, você sabe que é o seu reflexo, mas é como se ele estivesse atrás do espelho, como se o espelho fosse uma porta, uma janela para uma outra situação, né? Uma outra dimensão ali. Então, isso ocorre porque o prolongamento do raio refletido passa por um ponto imagem virtual. E a gente já falou algumas aulas atrás a diferença entre o PIV, né, POV, ponto objeto virtual, ponto imagem virtual, que se encontra atrás, entre aspas, do espelho. Então, quando você tem aqui um espelho, deixa eu desenhar aqui. Você tem um espelho, dizer que esse paralelogramo preto aqui seja um espelho, ok? Você tem um reflexo. Meu objeto está aqui, ele está emitindo luz, bate no espelho, reflete. Só que a distância entre esse reflexo do outro lado do espelho é a mesma. Então, você teria uma situação análoga do outro lado do espelho. Aqui é o nosso POV, ponto objeto virtual, ou POR, desculpa, ponto objeto real, ele realmente existe. E lá é o nosso PIV, ponto imagem virtual. Seria um ponto que não existe fisicamente falando. Você não consegue pegar no seu reflexo, mas você consegue ver que ele é virtual. Ele tem uma realidade paralela à nossa, né? Ele é virtualmente igual a gente. Você não consegue tocá-lo, mas sabe que ele está ali e que você tem uma relação. Você consegue ver, você consegue enxergar detalhes, você não consegue tocar. Nos espelhos planos, o objeto e a respectiva imagem têm sempre naturezas opostas. Ou seja, quando um é real, o outro é virtual.
Ponto. Se você está vendo que você é real, você consegue se tocar. O que você estiver vendo o reflexo, né? Às vezes você está segurando, sei lá, uma colher na sua mão e está olhando para um espelho. Aquela colher, ela é real. Você consegue tocar ela, você consegue ver que aquela colher ali tem um espaço. A matéria daquela colher ocupa um espaço no universo. Então ela é real. No espelho, você vê o reflexo daquela colher. Quando você enxerga o reflexo daquela colher, você tem uma imagem virtual. Você não consegue pegar na imagem, mas você consegue enxergar a imagem, entender que ela existe, mas você não consegue ter um toque físico. Ou seja, ela não tem massa, não ocupa lugar no espaço, beleza? Portanto, para se obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, basta traçar por ele, através do espelho, uma reta e marcar simetricamente o ponto imagem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a distância entre o espelho e o objeto, vamos botar aqui um valor de x, é a mesma distância entre o espelho e a imagem. Vou botar aqui também um valor de x. Pronto. É isso que ele quer dizer. Que se uma imagem está a 10 centímetros do espelho, o objeto está a 10 centímetros do espelho também. Só que um é real, você consegue pegar, você consegue sentir, e o outro é virtual. Você não consegue pegar, você não consegue ver aquela imagem de uma forma palpável, beleza? Então, isso aí seria a diferença entre eles dois. Tá, se você está a 10 centímetros do espelho e o espelho está a 10 centímetros da sua imagem, significa que você está a 20 centímetros da sua imagem. Entende isso? Ó, se aqui vale, por exemplo, né, 10 centímetros. Só um exemplo. Logo aqui, por obrigação, regra do espelho, vai valer também quanto? 10 centímetros. Significa que o todo do objeto até a imagem vale 10 mais 10. Ou seja, valeria aí 20 centímetros, que seria essa distância geral formada aí pelo sistema. Bacana? Então você tem que entender isso aí. Quando ele fala simetricamente, é isso que ele quer te dizer. Quando ele diz a característica simetricamente, significa dizer que a imagem é igual. Ou seja, a distância entre eles é igual. O valor cometido entre objeto e espelho, o espelho e imagem são iguais. Então você tem essa relação ainda daquilo ali, ok? Os espelhos geralmente são feitos de uma superfície metálica bem polida, como eu falei para vocês, superfície plana, polida, com alto poder de reflexão. É comum usar-se uma placa de vidro onde se deposita uma fina camada de prata ou alumínio em uma das faces, tornando a outra um espelho. Bacana? Então é como se você estivesse segurando a imagem de um vidro. Você pega um vidro, quando você olha o vidro, a imagem atravessa, né? O vidro ele é transparente. Lembrei que a gente falou sobre os meios: transparente, translúcido e opaco. O vidro ele é transparente, você consegue atravessar. Então você pega o outro lado do vidro e deposita uma fina camada de prata ou de alumínio. Claro, espelhos mais baratos vão usar alumínio. Espelhos mais caros vão usar a prata. Mas aí fica a gosto financeiro de cada um, tá bom? Então você barra a passagem pelo vidro. Então a imagem não consegue mais atravessar o vidro. Ela bate e volta. Quando ela bate e volta, você enxerga aquela imagem formada ali, seja por um revestimento de prata, seja por um revestimento de alumínio, mas o certo é que você tem uma fina película de metal que vai tornar aquele objeto um poder refletor muito grande. Então todo espelho aí já foi um vidro, é por isso que você tem aquela fragilidade do espelho. Você não pode deixar o espelho cair e tudo, além, claro, dos 7 anos de azar, bom? Certo? Na situação esquematizada a seguir, uma pessoa se aproxima de um espelho e um plano E. O nome do espelho é espelho E. Espelho plano E. Esse aqui é o nome do espelho. Fixo, com a velocidade de módulo V. O cara vai chegar com velocidade V. Por causa da assimetria, a imagem também se aproxima do espelho, com a mesma velocidade de módulo V. Se, entretanto, adotarmos a pessoa como referencial, a imagem se aproximará dela com um módulo de 2V. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Beleza. Então, você tem a seguinte situação. Você tem um espelho E. Olha aqui. Beleza.
Esse espelho E está a uma distância D do objeto e uma distância D da imagem. Está respeitando a regra? Está respeitando a regra? Tá. Então, quando você tem esse respeito pela regra, você tem que a imagem gerada entre eles tem a mesma distância. Então, o objeto ele vai se aproximar com a velocidade v do espelho e a imagem vai se aproximar com a velocidade menos v do espelho. Ou seja, a velocidade tanto do objeto quanto do espelho, ou tanto da imagem quanto do objeto, são a mesma em relação ao espelho. Em relação ao espelho, a velocidade do objeto é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho. Mas se a relação não for ao espelho, se for em relação ao objeto, se for em relação ao objeto, se for em relação ao objeto, o que vai acontecer dentro daquela minha situação? Olha aí, o que vai acontecer? O objeto, agora eu tenho que considerar o objeto sendo como um cara fixo, certo? O objeto está aqui como se fosse uma parte fixa. Dessa minha imagem, que está uma distância D do espelho, logo está uma distância de quanto em relação ao objeto? Deixa eu desenhar aqui, ver se fica mais certinho. Você tem uma imagem que vai estar uma relação de quanto ao objeto? Uma distância de 2D. Então, o que vai acontecer? Enquanto a velocidade do objeto vale D sobre um determinado intervalo de tempo, isso aqui vem lá das regras de você ter essa relação do objeto com relação à imagem, você também tem a velocidade da imagem, né? Onde você tem uma distância de 2D em relação a esse mesmo intervalo de tempo. Se a imagem vai andar o 2D, então isso aqui seria a velocidade do objeto. Bom, logo, a minha velocidade do objeto vai ser igual, a minha velocidade da imagem vai ser 2 vezes a velocidade do objeto. Bacana? A velocidade da imagem vai ser 2 vezes a velocidade do objeto. Então, em relação ao espelho, as velocidades são iguais. Em relação ao objeto, a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do objeto. Ok? Então, a galera que está comentando aqui, a galera de PAGEU, dando boa tarde, gente, a todos vocês. Periscópio e caleidoscópio. Esses são 2 aparelhos ópticos muito, muito interessantes. E a gente vai ver a aula só para explicar eles. Bacana? E essa parte pode ficar à vontade. Vocês conseguiram botar um laser, né, para refletir em 8 espelhos. Pode ficar à vontade aí para enviar essa parte. A gente vai ver nessa aula ainda a formação de imagens quando você tem mais de um espelho acoplado. E a gente tem essa parte de formação. Pode ser até legal, velho, isso aí, de verdade. Então, sinta-se à vontade aí. Eu acho que vocês enviam por e-mail, né? Pode ficar tranquilo aí, que a gente pode até aderir à aula, ficar uma coisa bacana. A gente vai pegar algumas aulas, principalmente de óptica, para fazer algumas dicas aqui de como fazer essa relação a espelhos, né? A gente consegue fazer um experimentozinho com espelhos e tudo. Depois que a gente acabar a parte teórica, a gente vai também para a parte prática em relação a isso, ok? Então, vamos lá. Tá, isso aqui é para o espelho plano fixo. Beleza, gente? Você terá esse espelho plano fixo ao sistema. Se o espelho não for fixo, se o espelho transladar, ou seja, se o espelho se mover, translação de um espelho plano, considerando a figura a seguir, você teria aí, ó,
um espelho agora que não está fixo. Ou seja, dentro dessa situação aqui, ó, você tem esse espelho E, e aí ele respeita justamente essa situação. Como ele respeita a situação, a gente vê que esse espelho se adere ali à regra da reflexão. Você tem uma distância D1 para o objeto, lembrando aqui que aqui é o objeto, e tem uma distância D1 para a imagem, né? Lembrando aqui que aqui é o valor da imagem gerada por aquele objeto. Se eu pegar esse mesmo espelho e fazer com que ele ande uma distância L, ou seja, esse espelho andou uma distância L, olha aqui, para a direita, você teria essa situação aí, para a direita, o que vai acontecer? A minha imagem agora vai estar uma distância de quanto? De 2D, ou desculpa, de D2. Antes era D1, agora é D2. Se o objeto, percebam que o objeto está fixo, ó. O objeto está sempre em cima da mesma linha, então ele está fixo. Se o objeto que está fixo está numa distância D2, a imagem vai andar também até ficar numa distância D2. Só que se o espelho andar L, a imagem vai andar quanto? A imagem vai andar X. Então, você teria essa situação aqui entre o espelho andar L e andar X. A parte superior do desenho mostra uma pessoa a distância D1 do espelho. Logo, a imagem aparece uma distância D1 também em relação ao espelho. Regra de espelho plano. A distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância entre o espelho e a imagem. Então, são distâncias iguais, D1 e D1. Na parte inferior da figura, o espelho translada, ou seja, o espelho anda uma distância L para a direita, fazendo com que o observador esteja a uma distância D2. O espelho fazendo com que a imagem esteja deslocada X para a direita. Então, percebam que existe uma relação íntima. Aonde? Aqui, ó, entre essa distância L e essa distância X. Essas duas distâncias só trabalham juntas. À medida que o espelho anda L, a imagem anda X. Logo, se você tem uma situação onde eles trabalham juntos, a gente vai conseguir, né, calcular de alguma forma essa distância percorrida. Olha aqui. Pelo desenho, a gente pode ver o seguinte, que o valor de X, galera, quem seria o valor de X? Ó? O valor de X é essa distância 2D, 2, menos essa distância aqui, ó, 2D1, que seria justamente essa distância X gerada pelo sistema. Então, X vai ser igual a 2D2 menos 2D1. Quando eu boto em evidência, eu tenho só o valor de 2 posto em evidência. E aí, a gente pode entender que o valor de L, quem seria o valor de L? O valor de L é essa distância aqui, ó, D2 todo, olha aí, menos D1, que foi essa distância aqui original que ele tinha. E D2 menos D1 é o valor de quem? D2 menos D1 é o valor de L. Então, o valor de X é igual ao dobro do valor de L. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, a imagem sempre translada o dobro do espelho. Pronto. Isso aí tudo pode te dizer que a imagem translada o dobro do espelho. Então, um exemplo simples. Eu tenho que o espelho translada, translada aí, ele anda, sei lá, 30 centímetros. Isso aqui para o espelho. Quanto é que a imagem vai andar? A imagem vai ser sempre o dobro do espelho. Ou seja, o valor de X é o dobro de L. Se o espelho transladou 30, a minha imagem vai transladar quanto? 60 centímetros. É por isso que você tem aquela sensação de quando uma pessoa está afastando o espelho de você, a imagem está indo para bem mais longe do que realmente está. Por quê? Quando o espelho vai andando, a imagem vai andando sempre o dobro. Então, você está olhando para o espelho aqui. A pessoa começa a afastar o espelho de você, aí
você tem a sensação de que a imagem está ficando cada vez mais distante, muito mais distante que o espelho. E realmente está, porque ela está ao dobro. E acontece também o inverso. Quando você tem aí o espelho se aproximando de você, você tem a sensação daquela imagem estar crescendo rapidamente. Então, por quê? Porque se o espelho se aproximou 10 centímetros, a imagem também se aproximou o dobro, né? Se aproximou de 20 centímetros da relação que você tem. Então, você tem sempre que entender essa parte aí em relação a isso aí. A imagem sempre translada o dobro do espelho. Imagem sempre translada o dobro do espelho. Bacana? Beleza. E aí a gente consegue calcular a velocidade em relação a isso. Assim, pode-se concluir que sempre que o espelho é transladado paralelamente a si mesmo, ou seja, ele é transladado ali de retinho, né? A imagem e o objeto fixo sofrem translação no mesmo sentido do espelho, mas com o comprimento é equivalente ao dobro da translação do espelho. Olha aí, ele falou que é o dobro do comprimento de translação do espelho. Então, a imagem sempre vai andar o dobro do espelho. Bacana? Se utilizarmos essa equação e medirmos uma taxa de variação em intervalo de tempo, podemos escrever a velocidade de translação em relação ao espelho em um intervalo de tempo, né? Podemos escrever a velocidade de translação do espelho da imagem da seguinte forma. Se o espelho anda x sobre t e a imagem anda 2L, né, sobre t, logo a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Isso é fácil de perceber. Se o cara anda o dobro no mesmo tempo, ele vai precisar do dobro da velocidade. Ou seja, a velocidade da imagem é igual ao dobro da velocidade do deslocamento do espelho. É a mesma ideia. Se o espelho anda 10 centímetros, a imagem anda 20. E para que isso aconteça, ela precisa ter o dobro da velocidade em relação àquele movimento ali. Bacana? Quando o observador também se desloca com velocidade a ser considerada. E essa é a velocidade relativa entre o observador e o espelho, ao invés da velocidade de translação do espelho. Ou seja, a velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade aí do espelho, né? Mesma ideia que você tem em relação ao que a gente já falou. Então, sempre é o dobro. Olha a palavra mágica, dobro. Translação de espelho, sempre lembrar. Translação de espelho. Toda vez que o espelho é transladado, a imagem percorre o dobro de distância e tem um dobro de velocidade naquele meu sistema, ok? Tá. Nossa outra parte fala da associação de espelhos. Quando você tem essa associação de espelhos, você tem um ângulo formado entre eles. Como é que acontece uma associação de espelhos? Acontece da seguinte forma. Você pega dois espelhos. Você pega dois espelhos, ó, e põe um ao lado do outro. Quando isso acontece, quando você pega e faz isso aqui, ó, deixa eu pôr aqui os espelhos. Quando você pega e põe dois espelhos, um ao lado do outro, formando uma certa angulação entre eles, eu acho que é isso que a galera lá de Pajeú conseguiu fazer quando fez a reflexão do laser. Você tem dois espelhos aqui que vão formar entre si um ângulo. Esse ângulo que eu vou pintar de preto tem um determinado valor em graus. X graus aí, pode ser qualquer valor. E quando você faz isso, você vê uma formação de imagem diferente, né? Você consegue ver uma formação de imagem diferente. Quando você tem essa situação de ter uma angulação entre eles, você consegue formar uma quantidade de imagens distintas. Como assim? Dois espelhos planos podem ser associados com as superfícies refletoras se defrontando e formando um ângulo alfa entre si. Ele botou alfa, vou tirar o x e botar o valor alfa também, bom? Só para ficar aí mais didático, para ficar tudo com a mesma letra. Então, aqui ó, alfa graus. Os valores variam de 0 até 180. Se for 0, os dois espelhos estão grudados. Se for 180, os dois espelhos estão um depois do outro. Então, a gente quer entre esses dois casos. Não é 0 nem 180, é de 1 até 179, tá bom? Ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 80. Não pode se igualar esses valores. Por razão de simetria, o ponto objeto e os pontos imagens ficam situados entre uma circunferência, né?
Para se calcular o número de imagens vistas, usa a seguinte fórmula. N é igual a 360 dividido por alfa menos 1. Então, quando você tem, vamos supor aqui, 2 espelhos. Aqui é o espelho é 1. Quem tiver aí com 2 espelhos pode fazer esse experimento bem aí. Você tem aqui um espelho é 2. Se você não tiver um transferidor, você pode pôr um ângulo aqui de algum valor, né? Transferidor é um objetozinho aqui, vai medir os graus. Então, você tem ali um ângulo, por exemplo, de 60 graus. Se tiver um transferidor, fica melhor para você fazer. E aí você bota um objeto, uma bolinha, uma borracha, né? Já que estão em sala de aula, uma borracha, uma bolinha de papel, alguma coisa. Põe ele aqui. Certo. Aquilo ali vai te dar uma formação de imagens. Quantas imagens vão ser formadas? Bom, aí o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar e aplicar na fórmula. O número de imagens formadas, seria esse valor de n, é igual a 360 sobre o ângulo menos 1. Só que o ângulo vale quanto? 60. 360 dividido por 60 dá 6. Menos 1 daria um total de quanto? 5 imagens. Então, aquela bolinha, aquela borracha que você pôs, vai ter uma formação de 5 imagens dentro daquela minha associação espelhada, tá bom? Aí vejam que ele falou sobre o poder da circunferência. Por quê? Porque você tem 360 graus, que seria um ciclo trigonométrico perfeito, fechado e inteiro. Você tem um espelho E2, você tem um espelho E1. Quando você faz isso, você faz o seguinte fato em relação, vou pôr de roxo, a sua imagem. Olha aqui. Você vai ter uma formação, 2 formações, 3 formações. Uma formação, 2 formações, 3 formações de espelho. Deixa eu fazer as retinhas para ficar mais reto aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Você vai gerar um total de 5 imagens dentro daquele meu sistema. Bom, você tem a sensação de 5 imagens dentro daquele meu sistema. Você teria aqui um ângulo formando a imagem 1, formando a imagem 2, formando a imagem 3 para aquele sistema, formando a imagem 4, formando a imagem 5. Bacana? Quando você teria essa sensação aí de 5 formação entre eles dentro daquele meu sistema com um ângulo gerado de 60 graus. Ok? Se você for diminuindo o ângulo, vai aumentando a formação de imagens. Se você for diminuindo o ângulo, vai aumentando a formação de imagens aí. Então, lembrando, você tem um objeto aqui, e o resto todos são imagens, tá bom? Imagem aqui, imagem aqui. Tudo o resto são imagens geradas ao sistema. Bacana? Beleza? A galera de Pajeú conseguiu fazer o experimento lá. Com um ângulo de 60 graus, encontramos 7 imagens. Não, desculpa, é 5 mesmo. É, justamente, galera. Não pode dar 7. Pelo amor de Deus, não mata do coração, não. Não pode dar 7, beleza? Tem que dar 5. Se você botou 7 imagens, então já é um outro ângulo menor. Aí você tem que ter a seguinte ideia, mesmo que você não faça conta, tá bom? Você não faça conta. Quanto menor o ângulo, isso aqui é importante. Às vezes tem uma questão teórica que nem precisa fazer conta. Quanto menor o ângulo, maior o número de imagens. Tá bom? Quanto menor o ângulo, maior o número de imagens. E vice-versa. Aí você tem, sei lá, uma situação onde ele fala um ângulo A e um ângulo B, tá bom? Você tem a situação entre um ângulo A e um ângulo B. O ângulo A, formado aí pela imagem, você teria uma situação, sei lá, de 5 imagens. O ângulo B, uma formação de 7 imagens. Qual dos ângulos é menores? Qual dos ângulos é menor? Desculpa. O ângulo menor é onde tem o maior número de imagens. Então, o ângulo que formou 7 imagens, ele é menor do que o ângulo que formou
5 imagens. Então, o número de imagens e o valor do ângulo é inversamente proporcional. Justamente você tem essa formação aí das imagens dentro de um sistema gerado, ok? De boas? Então, vou pedir aqui um minutinho para que vocês consigam copiar essa parte de associação de dois espelhos planos. Então, galerinha, a galera pediu, fez o experimento em casa aí, pediu para conseguir enviar umas fotos, né? Pode ficar à vontade, eu vou disponibilizar bem o número que vocês vão conseguir enviar essas fotos aí, beleza? Então, vamos em diante aqui, enquanto a galera aí de Pajeú envia, pode ficar à vontade aí para mostrar que o experimento deu certinho, se você tiver os dois espelhos planos. Já já a gente põe as imagens aqui da galera que está fazendo em casa, para vocês verem como dá certo o experimento, beleza? Sendo um ângulo alfa o ângulo formado entre os espelhos, por exemplo, quando os espelhos encontram-se perpendicularmente, ou seja, 90 graus, nessa configuração são vistos 3 pontos de imagem, né? Um exemplo aí que ele deu no nosso texto. O valor do número de imagens seria igual a 360 dividido por 90 menos 1. Faria essa divisão como? 0 morre com 0. 36 dividido por 9, então o número seria igual aí a 4 menos 1, que daria um total de 3 imagens formadas, tá bom? Então, sempre lembrar dessa divisão aí gerada naquele sistema, onde é o valor de 360 menos, o valor de 360 dividido pelo ângulo menos 1, tá bom? Sempre nessa situação aí, para que você tenha essa formação entre pontos imagens e pontos objetos daquela observação, daquele experimento. Bacana? Tá. Com isso a gente consegue chegar na parte que a gente mais gosta, tá bom? Quando você tem uma relação de imagem formadas por espelhos planos. Aquela partezinha de questões. Vamos lá. Primeira questão, como é que seria cobrado isso em uma questão, Matheus? Olha, a primeira questão cairia assim. Com relação à formação de imagens em espelhos planos, são feitas as seguintes afirmações. 1. As imagens formadas pelos espelhos planos são sempre invertidas. Olha aí, vamos primeiro classificar esse tipo de formação de imagem dentro das situações de cada uma delas.
A imagem formada por espelho plano é sempre invertida. Cuidado. Não são invertidas. O que é uma imagem invertida? Uma imagem invertida é quando você tem um objeto, desenhar um objeto aqui, vamos supor uma vela. A vela é mais fácil de desenhar, a gente ganha tempo. Você tem uma vela, por exemplo, e aí você põe ela em frente a um espelho. Uma imagem invertida daria um objeto de ponta cabeça, bom? De cabeça para baixo aí, como você queira chamar. E aquilo ali não dá certo, bom? Você tem uma imagem de formação invertida. A gente sabe, a gente usa o espelho plano todo dia. Quando a gente usa o espelho plano todo dia, a gente já sabe que essa formação não é possível, tá bom? A gente sabe que a imagem formada por um espelho plano é sempre retinha e tal, tradicional. Então, a 1, ela é falsa. Então, todas que, como ele quer as verdadeiras, tudo que tiver 1 já está fora. Letra A está fora, letra C também está fora. Ficamos entre letra B e letra D. A letra B fala o seguinte. Desculpa, a afirmativa 2 fala o seguinte. A formação de imagens em espelhos planos ocorre quando há um cruzamento de 2 raios de luz refletidos. Quando você tem uma formação de espelho plano, como é que forma aí a imagem de um espelho plano, certo? Olha aí, o que é que vai acontecer? Você tem um objeto, ele vai refletir em um espelho e aquilo ali vai formar uma imagem. Então, aquela imagem é fruto de 2 raios refletidos. Aqui você teria o objeto, aquela formação que a gente viu lá na aula passada. E aqui também teria a imagem, 2 raios refletidos. Então, a afirmativa 2 fala o seguinte. Formação de imagem em espelhos planos ocorre quando há cruzamento entre 2 raios de luz refletidos aí. Mas é o que está. O que está acontecendo nessa situação? Ele falou a pegadinha da questão, na verdade, falou o seguinte. A formação de imagens em espelhos planos ocorre quando há cruzamento de 2 raios de luz refletidos. Não é os raios de luzes que se refletem, né? Não é a distância de raio de luz que são refletidos, mas sim o prolongamento desse reflexo. O raio de luz, ele bate no espelho e volta. Percebam que esse raio A, que é esse raio de cima, nunca vai encontrar esse raio B, que é esse raio de baixo. Eles vão continuar se afastando cada vez mais. O prolongamento deles, o que forma a imagem, é virtual, ou seja, não é o raio de luz que se encontra, e sim o prolongamento daquela minha imagem. Então, não é o cruzamento de 2 raios de luz refletidos, não é isso aqui. É o prolongamento, ou seja, a continuação daqueles raios de luz. 3. Nos espelhos planos, ocorre sempre uma reflexão difusa da luz. Qual é a diferença entre difusa e regular? Vale lembrar aí. Reflexão regular. Reflexão limpa, onde você consegue ver claramente o tamanho, a situação entre eles, né? A distância entre eles. Então, você consegue preservar a imagem formada, tudo certinho. Difusa, você não consegue preservar tamanho, nem orientação da imagem, é uma reflexão suja, entre aspas, você não consegue ver uma formação igualitária entre o objeto e a imagem. Então, a reflexão difusa aí não é característica de espelho plano. Reflexão regular é característica de espelho plano. Letra B também está fora. A gente já sabe que o nosso gabarito é a letra D. Nenhuma das alternativas. Mas vamos desclassificar a alternativa 4, que fala o seguinte. A distância entre o objeto e sua imagem refletida em um espelho plano é igual à distância entre o objeto e o espelho. Não, não é. Por quê? Porque a distância entre o objeto e a imagem, olha aqui no nosso exemplo que a gente fez, é 2D. E a distância entre a imagem e o espelho vale só D. Então, 2D e D são distâncias diferentes. Então, a distância entre o objeto e a imagem refletida não é igual à distância entre o objeto e o espelho. Quando ele fala que é igual, a afirmativa 4
também está falsa. Então a afirmativa 1 está falsa pelo fato de considerar elas como invertida. Não é. Formação de imagem em espelho plano ocorre pelo cruzamento de dois raios de luz refletidos. Também não é. 3 ocorre numa reflexão difusa. Não é. Reflexão é regular. E 4 diz que a distância entre o objeto e a imagem e o espelho e o objeto são iguais. Não é. É falso, tá bom? A distância entre um é a metade da distância do outro. Então, nenhuma das afirmações são verdadeiras. Nosso gabarito é letra D. Ok? Agora uma questãozinha que eu vou pedir um tempo para vocês tentarem, vocês baterem cabeça aí. Olha aí, a questão fala o seguinte. Ao se aproximar de um espelho plano com a velocidade de 1 metro por segundo, a pessoa está se aproximando. A pessoa é real. Então, isso aqui é a velocidade de quem? Velocidade do objeto. Uma pessoa percebe sua imagem se aproximando. Considerando que a distância inicial entre a pessoa e o espelho é 20 metros, aqui a distância objeto espelho. A distância entre o objeto e o espelho que vale 20 metros. Determine qual o tempo necessário para que a distância entre ela e sua imagem seja de 2 metros. Agora ele quer a distância entre ela e sua imagem. Então ele quer uma distância objeto-imagem. Valendo aí 2 metros, beleza? E aí ele vai te dar um determinado intervalo de tempo. O que é que você vai usar? Você vai usar aquela relação. Velocidade da imagem é o dobro da velocidade do objeto. Então, lembrar sempre essa relação aí quando você fala de imagem. Isso aqui em relação ao objeto. Bacana? Então, vou pedir um tempo de 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão. Então, gente, olha o que foi que ele falou. Ele quer que a distância entre ele e a imagem seja de 2 metros. Se ele quer que a distância entre ele e a imagem seja de 2 metros, significa que ele vai andar 19 metros. Como assim, Matheus? No começo tinha 20.
E aí ele quer que fique com 2. E ele vai andar 19? É, porque a distância de 20 é entre ele e o espelho. Então, essa distância inicial de 20 metros era entre o cara e o espelho. Tá, mas ele não quer entre o cara e o espelho na segunda situação. Na segunda situação, ele quer entre o objeto, né, o cidadão lá que está andando, e a imagem de 2 metros. Ou seja, tem que ter 1 metro aqui, ó, para o objeto, mais 1 metro para a imagem. Entendeu a diferença? A diferença é só essa de perguntar. O cara está andando aqui, ó, com a velocidade de 1 metro por segundo, a 20 metros do espelho. Quando ele chega aqui, a 1 metro do espelho, a imagem dele, por lei da reflexão, também vai estar a quanto? A 1 metro, né? Você também teria essa distância de 1 metro. Logo, a distância entre eles dois vão valer aí 2 metros, que é o que a questão quer. Tá, ele falou que a velocidade do cidadão é de 1 metro por segundo. Ele falou que a velocidade do cara, a velocidade do objeto, vale aí 1 metro por segundo. Ah, agora ficou fácil. O cara tem 20, anda 1 metro por segundo, e ele andou 19, aí ficou fácil. Se ele anda 1 metro em 1 segundo, e ele andou 19 metros, ele vai andar em quantos segundos? 19 segundos. Beleza? 1 metro é 1 segundo. Então, 19 metros vão ser percorridos em 19 segundos. Nosso gabarito seria a letra B, de bem facinho. Bom? Tenha só essa ideia da situação, o que a questão está te perguntando, por favor. Porque no primeiro momento ele falou a distância entre a pessoa e o espelho. Sempre atento a isso, ó. Ele falou pessoa, que é o objeto, né, que vai estar correndo, e o espelho, valendo 20 metros. No outro, ele quer entre ela, claro, a pessoa, né, e a sua imagem. Então, percebam que ele mudou o referencial. No começo era em relação ao espelho, depois era em relação à imagem. Bacana? Então, tem essas duas situações diferentes demais aí, você não pode cair nessa pegadinha do malandro, porque senão você vai acabar errando a questão. Uma pessoa botaria ele andando só 18 metros, né? Então andaria aí 18 segundos, não tem nem gabarito para isso. Outra pessoa pode calcular em relação à imagem, né? Aí você teria o dobro de tempo para cada um na situação, aí você pega um padrão e acha um total de 39 segundos. Mas isso aí também não tem nada a ver com a questão. Beleza? Então nosso gabarito realmente seria a letra B. Tá? Então vamos fazer essa questãozinha aí, que estamos chegando já já ao final dessa primeira aula. E essa questão fala sobre justamente aquela parte de alinhamento entre os espelhos, né? Que a galera de PAGEU fez o experimento e tal. Vamos ver como é que funciona isso aqui dentro de uma questão. A questão fala o seguinte: dois espelhos planos são alinhados de modo que as direções normais das suas superfícies formem entre si um ângulo de 30 graus. Quando ele fala essa parte toda bonita, direções normais às superfícies desses espelhos, é só dizendo que eles estão virados para cima, viu, gente? Vale 30 graus entre si. Determine o número de imagens formadas por esse espelho. E a galera que está com o espelhinho em casa aí, que está fazendo a parte prática, pode fazer também essa parte em relação ao experimento para ver como vai dar o mesmo resultado. O número de imagens, ó, é igual a 360 dividido pelo ângulo menos 1. Bom, não precisa levar a seno do ângulo, já vi muito aluno fazendo isso. Não precisa levar a cosseno do ângulo, não façam isso. Usem o valor de 30 graus, que é o valor do próprio ângulo. Então, o número de imagens seria igual a 360 dividido por 30, ok? Posso cortar 0 de cima com 0 de baixo, menos 1. Então, o número de imagens seria igual a 36 dividido por 3. 30 dividido por 3, 10. 6 dividido por 3, 2. Para quem tem problema nessa divisão. 10 mais 2, 12. Então, seria 12 menos 1. Bom, 12 menos 1 me daria um total de quantas imagens formadas? Meu número de imagens seria igual a 11 imagens formadas
naquela minha associação. Ó, no nosso exemplo, a gente fez 2 exemplos, né? A gente fez o de 90, que deu 3 imagens. Aí, deixa eu até anotar aqui, ó. A gente fez o de 90, que deu 3 imagens. A gente fez o de 60, que deu 5 imagens. E agora a gente fez o de 30, que deu 11 imagens. Percebam que, à medida que o ângulo, né, 90, 60 e 30, vai decaindo, o número de imagens formadas vai o quê? Aumentando, né? Você tem ali uma situação, desculpa, o número de imagens formadas vai aumentando. Então, à medida que você tem 90 graus fazendo 3, 60 fazendo 5, 30 fazendo 11, aquela dica que eu dei para vocês faz todo sentido. Quanto menor o ângulo, maior o número de imagens formadas por eles, tá bom? Nosso gabarito seria a letra A, número 11 aí, de imagens formadas. Bacana? A questão fala o seguinte: 2 espelhos alinhados. Quando ele fala essa parte bonita, direções normais às superfícies desses espelhos, é só para dizer que os espelhos estão de frente, né? Estão alinhados um com o outro. Formam entre si um ângulo de 30 graus. Determina o número de imagens formadas. Aplicação direta da fórmula 360 dividido por 30 menos 1. Então, o número de imagens daria 12 menos 1, que daria um total de 11 imagens, tá bom? Quem fez o experimento aí, se tiver a fim de mandar a foto também, pode ficar à vontade, para que a gente possa dar uma olhada aqui nos experimentos. Bacana? Beleza? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final dessa nossa primeira aula, tá bom? A gente vai ter um intervalozinho rápido aí, para que a gente consiga tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho. Já já a gente volta fazendo mais questões e falando também sobre a rotação de um espelho plano, beleza? A rotação de um espelho plano é diferente. Você tem um espelho fixo e aí você vai começar a rotar ele. Onde é que você vê isso? No retrovisor do carro, por exemplo. No retrovisor do carro, você ajeita a rotação dele num ponto fixo, beleza? Então vamos dar o nosso intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Tchau!